Hora de falar sobre Jonathan Jesus, zagueiro que virou titular absoluto desde a chegada de Arthur Jorge no Cruzeiro. Queria destacar que há a possibilidade real de venda do atleta na metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa terça-feira, conversei com o André Cury, que é representante do atleta. O André me contou que em janeiro o Zenit chegou a oferecer 11 milhões de euros, a proposta foi recusada pelo dono da SAF cruzeirense, o Pedro Lourenço. A ideia do Pedrinho é só negociá-lo por 14 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 81 milhões de reais, com a lembrança de que o Cruzeiro é dono de 70% dos direitos econômicos, ou seja, ficaria com 56 milhões e 700 mil. Baita negócio para um atleta que havia sido comprado do Ceará por só 8 milhões de reais. Abre aspas para o André Cury a respeito de possíveis caminhos para o defensor. Abre aspas, ele vai ter mercado na Itália, na Espanha e na Inglaterra e estamos atrás de propostas. Só para completar, registrar que desde que chegou ao Cruzeiro, Jonathan Jesus disputou 51 partidas com 2 gols e 1 assistência. Inclusive no jogo do final de semana nós não teremos 2 jogadores, né? Kaique e Kenny Arroio suspensos. Inclusive o STJD denunciou os expulsos do Cruzeiro, além de Kaique e de Arroio, também o Robertinho, preparador de goleiros, que também foi expulso. Ali no... Inclusive tem a matéria da Central aí, ó. Kaique e Arroio são denunciados ao STJD por expulsões. No caso do Kaique, ele foi denunciado no artigo 254, que fala sobre casos de jogada violenta. A punição pode ser de 1 a 6 partidas, caso ele seja condenado. No caso do Arroio, ele foi enquadrado em 2 artigos. O 250, ato desleal ou hostil, pena de 1 a 3 partidas, e o 258, que aborda conduta contrária à disciplina ou à ética. Eu odeio esses artigos. Com suspensão prevista de 1 a 6 partidas. Para vocês, Kaique e Arroio correm risco de um gancho maior do que a suspensão automática? Cara, assim, eu ficaria surpreso se acontecesse isso, porque a entrada do Kaique foi dura, mas há até uma discussão se foi realmente para expulsão, né? Eu vi muita gente falando que não achou a dele, e não só em relação ao Cruzeiro, mas também que não achou a do Lianco e tudo mais. Eu acho que foi uma entrada dura, mas longe de ter sido uma coisa para ser enquadrada como uma agressão e tudo mais. E a do Arroio, sobre a falta, eu acho que foi 2 faltas normais de amarelo, né? Tanto que ele foi expulso com 2 amarelos, e talvez essa questão da antidesportividade aí, né, das regras, que ele talvez deve ser o jeito que ele saiu, que ele chutou as coisas e tal, mas aí também o cara tem um direito dele de ficar bravo e extravasar e pronto, né? Por exemplo, o que o Bareiro fez no Cruzeiro e Boca, ao meu ver, é uma coisa mais grave do que o Arroio fez. O Arroio saiu ali chutando tudo, é verdade. O que a gente vê no futebol é comum acontecer isso. Mas o Bareiro, por exemplo, retardou o início do jogo. Eu sei que são competições diferentes, mas só para um paralelo aí que aconteceu recentemente nos jogos do Cruzeiro. Quando se trata de STJD, é preciso sempre ter uma cautela, né? Mas para mim, esses caras já foram devidamente punidos dentro do jogo e tá tudo certo. É coisa que acontece no futebol, não extrapolou para algo maior e não creio em um gancho mais extenso para Kaique e Arroio, não. Mas que vão ser desfalques bem consideráveis pro duelo contra o Bahia, isso daí eu não tenho a menor dúvida. Ô Samuca, de certa forma, toda vez que o jogador é expulso, essa denúncia ao STJD, ela é de praxe, né? E aí a defesa do Cruzeiro que tem que agir aí para evitar uma punição maior. Exato. O que me assustou foi que ela veio muito rápida, né? Dessa vez aí. Mas eu acho que vão ficar os atletas aí liberados para sequência e apenas a automática, já que eles vão ter que cumprir, né? Pela expulsão. Principalmente o Arroio ali, segundo amarelo, normal, Robertinho tem que ver. Robertinho já deve ter ido em algumas vezes aí no STJD. E a questão aí do Kaique também, foi uma entrada mais forte, mas deve dar apenas esse jogo aí mesmo para cumprir. Então, ou vão ser ali advertidos, ou uma punição mínima aí, em ambos os casos, viu, Caramujo? É isso. É o famoso pede perdão pelo vacilo, né? Cumpre a suspensão automática aí. Mas é assim, viu, gente? Todo cartão vermelho tem esse processo de denúncia no STJD. Mas também acho engraçado a pressa, né? Porque normalmente demora 1 mês para aparecer a denúncia. Não é essa não, filho. Opa, já denuncia esses caras aí.
Mas acho que não vai dar nada. Mesmo falo pro Lianco também, que também denunciado, não vai dar nada. O Robertinho que tem que ficar esperto, porque goleiro tem que jogar, goleiro reserva tem que ajudar na briga, e o preparador de goleiro tem que ser expulso, né? Basicamente são as funções de cada um ali durante... E isso ele faz bem. Exatamente, mas as pessoas que conhecem dizem que ele é bom preparador de goleiros também, né? Não, isso sim também. Eu tô dizendo que vai ser expulso e na briga ele vai sempre. Você falou assim, ó, nisso ele vai bem, aí eu falei, pô... Não foi eu levei intenção, para não. outro lugar. Não, ele é um ótimo preparador de goleiros também, mas de briga também ele é bom. Porque, toda a treta que tem, ele tá no meio, expulso direto, ele sempre tá xingando. É até bom que evita do Arthur Jorge xingar, né? Sim, é verdade. Expulso. Faz igual o Palmeiras. O Palmeiras faz rodízio de pessoa pra dar o chilique. Às vezes é o Abel, às vezes é o auxiliar. Teve um jogo, inclusive, que ele tinha 3 caras expulsos no mesmo jogo, suspensos no mesmo jogo, foi sensacional, tipo... Os caras chamaram o roupeiro ficou como técnico do time. Porque, tipo... E provavelmente foi expulso também. É o método, meus amigos. Vai chegar um dia que não vai ter mais comissão técnica do Palmeiras, né? Os jogadores vão ter que fazer massagem neles mesmos, passar a roupa deles mesmos. A Leila Pereira na beira do campo, já pensou? Que momento. Esse dia vai chegar. Eu tenho fé que esse dia vai chegar. É Libertadores da América com 5 jogos hoje, abrindo a 4ª rodada da competição. No Peru, o Sporting Cristal recebe o Palmeiras, jogo às 7 horas da noite. Na Argentina, o Rosário Central pega o Libertad do Paraguai também às 7. No grupo do Cruzeiro, jogo importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro na Libertadores. O Barcelona de Guayaquil joga contra o Boca Juniors da Argentina às 9 horas. Torcida do Cruzeiro hoje vai se vestir de amarelo, vai torcer pelo Barcelona de Guayaquil, pelo menos um empatezinho para segurar o Boca. Se o Boca vencer, chega a 9 pontos e coloca pressão ainda mais no Cruzeiro para vencer amanhã. Na Venezuela, tem a Universidade Central contra o Independiente Del Valle do Equador. Jogo também às 9 horas. Na Bolívia, o Always Ready enfrenta o Lanús da Argentina, fechando a terça-feira de Libertadores. Always Ready contra Lanús às 9:30 da noite. O Cruzeiro está em Santiago do Chile. O Cruzeiro precisa da vitória. E a Itatiaia, claro, está na capital chilena sempre lado a lado com o Cruzeiro. O Rei de Copas, o Cruzeirão de volta à Libertadores da América. A Itatiaia espalhada pelo continente. Daqui a pouquinho o Cláudio Rezende com o Galo lá no Uruguai. Agora vamos falar de Libertadores. O Rubens Júnior está no Chile, em Santiago. Aqui, Rubens Júnior, 24 graus a temperatura, faz sol em Belo Horizonte, na região metropolitana. E aí em Santiago, na belíssima Santiago, aqueles vinhos chilenos maravilhosos. O clima pro jogão. O Rubens Júnior, para quem está no YouTube, já à porta da Claro Arena, o estádio onde o Cruzeiro vai jogar amanhã. Aliás, Rubens Júnior, vendo aqui as imagens que você nos trouxe no YouTube da Itatiaia, vendo você ao vivo, aí à porta do estádio, que arena bonita, o estádio da Universidade Católica, hein, Rubens Júnior? Bom dia! Bom dia pra você, Thiago. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Aqui 10 horas e 45 minutos, 11h45 no Brasil. Falamos da Claro Arena, Thiago. O estádio realmente muito moderno. Ele foi inaugurado em 1988, passou por esse processo de reforma e foi reinaugurado no último ano. Foram gastos, Thiago, 50 milhões de dólares. A arena mais moderna aqui do Chile, onde a Casa da Católica tem aí a previsão para 20 mil torcedores, a capacidade total de 25 mil torcedores. E tem, né, nessa Claro Arena, para você que está nos acompanhando no YouTube da Itatiaia e também vai vendo as imagens, o estádio que tem o gramado sintético, viu, Thiago? É um gramado sintético, mas com, né, a tecnologia que se aproxima da grama natural. Por isso o Cruzeiro não precisa se preocupar tanto com relação a isso. Inclusive, há pouco o Cruzeiro esteve aqui fazendo aquela reunião protocolar com a Conmebol. E estamos, Thiago, neste momento aqui no estádio Claro Arena. A temperatura, você vai nos acompanhando, saiu um sol nesse momento, mas o frio segue neste dia 5 de maio. São 10 horas e 46 minutos aqui no Chile, temperatura de 20 graus. Inclusive, meu caro Thiago Reis, hoje, 5 de maio, aniversário do Matheus Pereira e também do Juan Pablo Sorin. Mas a Itatiaia já respirando esse jogo decisivo pela Copa Libertadores. Lembrando, amanhã, 11 horas da noite, hora de Brasília, 10 horas da noite, horário local. O Cruzeiro chegou ontem aqui em Santiago, no Chile, apenas, né, nessa relação que tem 25 jogadores, com a mudança, com a volta do Fagner. Ele que não esteve à disposição para o jogo passado contra o Atlético, não teve também a presença do Bruno Rodrigues, que é desfalque de momento
momento na delegação do Cruzeiro que chegou ontem à noite, Thiago. Muito bem, Rubens. Para quem nos acompanha no YouTube, aí estão as imagens do estádio. Pode rodar de novo, né? A audiência da Itatiaia é também gigante no YouTube. Você tem as imagens, lindo estádio, cara. Nem parece o estádio, né? Parece um restaurante, um shopping, uma arquitetura diferente mesmo da Claro Arena, onde vai jogar o Cruzeiro contra a Universidade Católica do Chile. Eu disse e reafirmo ao torcedor, né? Esse jogo hoje entre o Barcelona de Guayaquil contra o Boca Juniors às 9 da noite pode e deve influenciar diretamente no jogo de amanhã. Se o Boca vence, ele coloca uma pressão extra, tanto no Cruzeiro como também na própria Universidade Católica. Agora, a Católica venceu o Cruzeiro aqui. E o novo critério de desempate, repito, da Libertadores não é mais número de vitórias, não é saldo de gols, agora é o confronto direto. Então, se chegarem ali nas últimas rodadas, o Cruzeiro com a Universidade Católica, imaginando que o Boca vença hoje, aí Cruzeiro e Católica brigando por uma segunda vaga nesse grupo, o critério é a vitória. E a vitória até aqui é da Católica. Ô, Nath Fiuza, Cruzeiro já entra sabendo o que tem que fazer caso o Boca Juniors vença essa noite. Tomara que não, né? Tomara que o Barcelona firma o corpo, que não aconteceu até agora. Tem sido saco de pancadas até mesmo lá em Guayaquil. Mas o Cruzeiro entra pressionado, hein, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. É uma questão mesmo do grupo, né? A gente já imaginava que seria um grupo muito difícil, não à toa foi taxado até como grupo da morte logo no dia do sorteio, então não dá para imaginar que teria tranquilidade. O que foge da rota até então é a derrota do Cruzeiro no Mineirão para a Universidade Católica. Isso inevitavelmente o próprio Cruzeiro arrumou dor de cabeça para si, né? Não precisava, não tinha necessidade de perder aquele jogo. O Cruzeiro não foi tão bem, apesar de ter mais qualidade, mas não soube impor essa qualidade dentro do campo. Então, se o Cruzeiro tem ali, né, as 3 vitórias até então, seria o melhor dos cenários. E os 2 jogos mais difíceis ele tinha vencido, né? Ele venceu o Boca, já tinha vencido o Barcelona, que é o pior time do grupo, mas era uma estreia, fora de casa, um jogo que tem também a sua atenção, o seu enredo próprio. Então, o Cruzeiro aumentou a pressão pra cima de si mesmo, num grupo que já era muito difícil? Sim, com a derrota no Mineirão. Mas é um time que tem qualidade suficiente pra ir lá agora no Chile e dar o troco na Católica, né? E aí deixar 1-1 esse confronto direto, que é um critério importante. E o melhor dos cenários, como você falava, é de fato o Boca perder hoje, né? Porque aí você já tira um time da briga, Cruzeiro poderia ficar aí com mais pontos que os seus 2 adversários diretos. A minha grande preocupação agora para essa situação do Cruzeiro na Liberta é essa corda que vai ter que ser muito esticada neste mês de maio, porque serão decisões pela Copa Libertadores, jogo de volta do campeonato, jogo de volta da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? A gente já tá vendo aí o Bruno Rodrigues fora, é um edema muscular, não é nada demais, mas é a parte física. Então daqui a pouco o Arthur Jorge talvez tenha que poupar um aqui, poupar outro ali, e não acho que o Brasileirão possa ser perdido de vista, tem que ser a prioridade máxima. Então essa é a minha preocupação agora para esse momento. Não é nem a qualidade do time, porque vejo o Cruzeiro superior que todos os times do seu grupo na Libertadores, mas é também o quanto essa maratona vai cobrar da parte física, né, Thiago? O Nath, não tem jeito, né? Agora tem que dar uma secadinha no Boca Juniors hoje, quem sabe é o Barcelona, dá uma força aí. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.